Tibia foi lançado em 97, e de lá pra cá ninguém iria imaginar que o jogo se tornaria uma febre tão inacreditável ao redor do mundo inteiro. O jogo nasceu como um projeto de faculdade de um grupo de estudantes da Alemanha, e no começo era frequentado apenas por um pequeno público nerd alemão, que ainda estava se adaptando com essa nova proposta de jogo que seria conhecido nos próximos anos como MMORPG. Nos anos seguintes, a playerbase do Tibia foi crescendo, se expandindo para outros países, principalmente para Suécia, Estados Unidos, Polônia e Brasil. Esse aumento na popularidade do game antecederia o grande boom populacional tibiano, que aconteceu entre 2003 e 2004. Agora, ao invés de algumas dezenas de players, milhares deles se reuniam para tentar jogar no tumultuado servidor do jogo, que se encontrava abarrotado de jogadores. Pensando nisso, a Cipsoft nos anos seguintes foi lançando vários outros servidores, com o objetivo de comportar essa demanda crescente de novos players. Nova, Amera, Libera, Lunara, Premia e Secura são apenas alguns exemplos dos muitos servidores lançados nesse primeiro ano após o boom populacional. E por mais que cada um desses servidores tenham servido como um lar para inúmeros players que começaram naqueles anos, nenhum deles jamais foi tão admirado pelo público geral quanto o primeiro servidor. O servidor que seria respeitado, glamourizado e invejado por vários outros. Um servidor que seria palco de diversas lendas, que se encontrariam regularmente formando um curioso clube. E é sobre esse clube que nós vamos falar hoje. Mas antes da gente entrar no tema principal desse vídeo, eu queria só anunciar a nova parceria do canal com o site Moedas. No Moedas você pode comprar tanto Tibia Coins quanto Raven Coins do Ravendown. Comprando pelo link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. E para comemorar essa nova parceria, o Moedas me forneceu 1000 Tibia Coins que eu vou sortear para um dos apoiadores aqui do canal. Eu vou sortear as coins para um dos membros que está há mais de um ano com a gente, como uma forma de agradecer o apoio da galera mais engajada, que sempre foi aficionada no conteúdo que eu produzo, e faça sol ou faça chuva, é essa galera que está sempre junto, fortalecendo a produção de novos vídeos. Enfim, agora que o jabá tá feito, é hora de voltar para o curioso Clube de Antica. O servidor original, o berço de toda a civilização tibiana, acabou ficando conhecido como Antica. Antica é uma palavra do latim que quer dizer antigo, e faz sentido que esse tenha sido o nome escolhido para o servidor ancião do Tibia. Enquanto nos servidores recém-lançados haviam guerras e corridas pelo top level, como eu já mencionei no meu vídeo sobre a história de Nova, em Antica as coisas eram muito mais estáveis, seja pela sua antiga tradição roleplayer carregada pelos antigos jogadores, ou seja pelo fato de que nas terras anciãs existiam guerreiros com levels tão altos que revoluções se tornavam quase que impossíveis de se nascer de uma forma espontânea. O fato é que Antica era uma terra muito mais política e civilizada se comparada a outros servidores PVP. E por ser o servidor mais antigo e populoso do Tibia, Antica sempre atraiu olhares da população geral. Os maiores levels do jogo eram anticanos, tanto de mainland quanto de Rookguard, e demoraria ainda alguns anos para que players de outros servidores conseguissem quebrar a hegemonia anticana. Na questão do top level de mainland, tínhamos a lendária Bubble, que deixou anticanos mais tradicionais como Urzel e Iriswar comendo poeira e pegou o primeiro level 100 do jogo de forma honesta, em abril de 2002. Eu já fiz um vídeo só sobre a Bubble aqui no canal, mas acho que vale a pena fazer um resumo sobre a figura dela aqui. Mesmo porque nesse vídeo vamos ter acesso a algumas informações adicionais reveladas pelo chat do clube. Bubble era uma hongkonguesa esposa de um GM na vida real, que acabou se tornando a top level do Tibia do dia pra noite. Com a sua calada Elite Knight, ela jogava 100% focada em grind, e raramente interagia com outros players, seja com seus colegas anticanos high level, ou com seus inúmeros fãs que mandavam mensagens privadas para ela durante dia e noite. A única interação que ela tinha com esses fãs era eventualmente matar alguns deles se eles ficassem enchendo muito o saco dela. Isso rendeu a Janice a fama de ser snob e cabeça quente. Bubble era uma player de poucas palavras e em toda a internet tivemos apenas uma breve entrevista onde ela responde, de forma bem curta, algumas perguntas feitas in-game pelo GM Excessos do Tibia News. Detalhes sobre a vida pessoal de Bubble sempre foram um completo mistério, tendo em vista que tanto ela quanto seu marido sempre foram muito reservados nesse sentido. Mas apesar disso, algumas das fotos de Bubble com seu marido Nietzsche acabaram caindo nas mãos da comunidade tibiana, onde podíamos ver os dois fazendo algumas viagens e inclusive se casando na vida real. Essas fotos estavam disponíveis até um tempo atrás nos arquivos pessoais do Dark Gladir. O interesse da comunidade tibiana na figura de Bubble aumentou muito no finalzinho de 2004, enquanto Bubble se aproximava cada vez mais do primeiro level 200 da história. Posts nos fóruns do TibiaBR já pipocavam naquela época,
e os tibianos se agitavam ao pensar em um player alcançando o inimaginável level 200. E em dezembro daquele ano, o up do level 200 finalmente veio, e foi celebrado por dezenas de players dos fóruns que abriram tópicos repetidos, para desespero da moderação, e por outras centenas de jogadores in-game, que parabenizavam a jogadora apesar daquele ar distante dela. Bubble sofreria muito hate por grande parte da comunidade tibiana, que iria acusá-la tanto de charear sua personagem com seu namorado e até de grindar de forma automática na Orc Fortress usando o bot. Nenhuma dessas acusações jamais foi comprovada, e parece que o fato de Bubble ter sido uma mulher a atingir uma marca tão relevante foi o verdadeiro motivo para grande parte da player base tentar achar alguma desculpa para poder desmerecer os feitos dela, que eram lendários. Uma atitude machista muito parecida com a que foi sofrida por Goraka mais recentemente, que também sofreu um hate e foi xingada apenas por ser uma mulher em posição de destaque. Houveram também vários outros players que teorizavam, sem embasamento nenhum, que Bubble teria conexões com o pessoal da Cipsoft. Gente, o que vi agora me deu muita raiva. A Bubble tinha morrido pra um Orc Berserker no nível 184, né? Bom, antes disso aparecia no site, mas agora dê uma olhada lá. Viram? Não tem uma morte sequer. Só porque é namorada de GM apagam as mortes dela. Isso pra mim é uma palhaçada. Me digam o que vocês acham disso. As mortes somem da ficha depois de 3 meses pra todos. Qualquer coisa, até as mais infundadas, era um motivo para ligar a top level do jogo com a Cipsoft, dizendo que ela teria algum tipo de benefício por namorar com o GM. Talvez por causa dessa onda de hate, ela tenha ficado cada vez mais e mais reclusa. Outro jogador lendário e tão recluso quanto Bubble era Sunrise. Sunrise foi o primeiro level 100 da Ilha de Hook, e era um nome conhecido até mesmo para quem odiava a pequena ilha inicial do jogo. A sua relação com os Hooksters anticanos era um tanto quanto conturbada, para se dizer o mínimo, mas a figura dele sempre evocou, acima de tudo, um ar de mistério e curiosidade nos tibianos. Se esse cara pegou o primeiro level 100 da Ilha de Hook, talvez ele saiba algo sobre como pegar a Spike Sword. Esse era um pensamento muito comum na época, e inúmeros players criavam chares em Antica para poder falar com Sunrise, apenas para serem sumariamente ignorados. Diferente de Bubble, que deu pelo menos uma entrevista em sua época de ouro, Sunrise tem apenas algumas poucas conversas que acabaram sendo divulgadas, grande parte delas ameaçando rivais e tramando planos para banir Debov, a sua principal rival na época da corrida do level 100. Sunrise e Bubble eram, então, dois dos mais famosos jogadores do Tibia em meados de 2005, e pouca gente imaginava que eles mantinham qualquer tipo de contato. Antigamente Tibia era muito mais do que grindar, pegar leves e dominar servidores. A parte política do jogo era muito importante, e às vezes era necessário criar um group chat com vários jogadores para resolver questões na base da diplomacia. Mas algumas vezes esses chats eram criados de uma forma mais recreativa, onde amigos poderiam se reunir para jogar a conversa fora enquanto ficavam encostados na parede de algum DP. No caso do Anarch Channel, parece que o objetivo era outro. O grupo tinha como premissa unir alguns dos players mais famosos e influentes de Antica para terem conversas descontraídas, onde pudessem manter um certo nível de privacidade e não serem spamados pelas centenas de fãs. Augustus e Under do TibBR, com os chares Archangel Mikael e Lugnak Arcsoul, conseguiram de alguma forma um convite para o chat com o Sunrise, e publicaram várias dessas conversas do grupo num tópico do TibBR. Vou dizer para vocês que a primeira vez que eu vi esse tópico aqui, eu fiquei bastante impressionado por ver brasileiros conseguindo interagir de uma forma tão natural com outros players em inglês. Vocês precisam se lembrar que era 2005, e a grande maioria de nós jogadores brasileiros éramos apenas crianças que sabiam falar no máximo um hi, bye e yes para os NPCs. Tipo, esse era o nosso nível de inglês da época. Então ver dois brasileiros infiltrados em um grupo tão importante de jogadores anticanos, pra mim já foi bem chocante. Ao entrar no chat, os dois já são recebidos com uma mensagem do próprio Sunrise. Bem-vindos ao Anarch Channel. Sintam-se livres para expressarem suas opiniões, mas não reclamem se forem quicados. Ao que parece, Sunrise exercia algum tipo de poder moderatório nesse clube, fazendo a função de incluir e excluir pessoas dessa roda de conversa. Ele era um tutor sênior na época, e mantinha boa relação com vários dos players mais influentes e bem conectados da época, como por exemplo, o próprio GM Excessos. Eu sugiro que vocês spamem Sunrise até que ele me conceda uma entrevista. Eu tô brincando. Isso seria ilegal. O GM Excessos foi um dos fundadores do famoso site Tibia News, que era uma das maiores referências de suporte de fansite da época, amplamente conhecido e lido por suas matérias, entrevistas e notícias do mundo tibiano.
Além então de ser uma figura bastante conhecida e influente no Tibia, ele era também um GM, o posto mais alto que um player poderia alcançar trabalhando de forma voluntária para a Cipsoft. Mas apesar de ter criado o Tibia News, o que mais chamava a atenção dos tibianos na época era sem sombra de dúvidas a capa azul do Excessus. Todos os GMs causavam espanto e admiração ao aparecer na tela de um player com aquela capa azulada, ou até quando nem apareciam na tela, mas mandavam mensagens privadas em vermelho. O fato de ter um GM casualmente batendo papo no chat nesse grupo só mostrava o quão imenso era esse aquário para abrigar tantos peixes grandes, e as coisas só iriam melhorar. Excessus faz brincadeiras com Sunrise, dizendo saber muito pouco sobre ele, mas ao mesmo tempo, ainda assim, amar o cara. E depois de fazer essa declaração de amor, dizer na cara dura que o real objetivo dele ali é apenas conseguir uma entrevista com o top level de Hulk. Em março de 2005, Sunrise ainda não era level 100, mas já estava quase lá, no absoluto top 1 de Hulk, com impressionantes 80 levels. E por mais que naquela época todos os Hulksters só falassem dele e da Debov, na corrida pelo primeiro level 100 de Hulk, Sunrise jamais consideraria uma entrevista sequer ao Tibia News ou a qualquer outro fansite. A conversa continua, e podemos ver diversos players chegando e saindo do chat. Apesar do grupo ter um caráter mais exclusivo, aparentemente Sunrise o abria de vez em quando para que alguns players entrassem, sempre passando o recado padrão de que eles tinham o total direito de expressar sua opinião, mas que não deveriam reclamar caso fossem quicados do nada. Augusto solta uma frase roleplayer dizendo que a missão de seu personagem era ajudar os puros de coração e que seguir Banner era a sua missão de vida. Excessus rebate dizendo que seguir o caminho do bem iria apenas condená-lo. Diz ainda que ele poderia inclusive se tornar um GM, colocando a capa azul como se fosse uma verdadeira maldição. Claro que ele falou isso num tom irônico. Ironia era exatamente o tom que tanto o Sunrise quanto o Excessus usavam em suas conversas no chat, enquanto o resto do chat ficava fazendo perguntas ou pedindo para Sunrise ajudar a limpar a Minohel. Em um dado momento, a Bubble em pessoa aparece no chat, mandando um oi. Pela primeira vez, ao invés de Sunrise mandar o seu clássico aviso de comportamento, ele manda apenas um Olá, querida Bubble. Estou orgulhoso de anunciar a nossa convidada especial, Bubble. O GM Excessus também te encontrou? Parabéns pelo level 80. Obrigado, Bubble. Sim, meu mestre está aqui. Oi Bubble, obrigado por vir. Todos pareciam extasiados com a presença de Bubble no chat. Não dá pra saber se essa foi a primeira interação dela dentro do Anarch Channel, mas é fato que a presença da top level do Tibia chamou a atenção de absolutamente todos os presentes. Agora, além do top level de Hulkguard, tínhamos também a top level de Mainland no mesmo bate-papo. Os dois maiores guerreiros do Tibia, ambos anticanos, condenados a nunca se encontrarem. O Tibia News pode corrigir isso. Eu acho que já vi a Bubble uma vez. Parabéns pelo level 204, Bubble. Obrigada. Em breve vem o level 205? Não, eu tenho caçado muito menos desde que criei minha própria guild, a Starry Heaven. Você deveria simplesmente se unir ao Satori, Bubble. Ah, deixa pra lá. Bubble, qual a sua skill? Os membros da Satori não gostam muito de mim, e os meus skills são 101/90. Por favor, não fiquem atormentando a nossa convidada. Os players se revezavam para fazer perguntas a Bubble, que parecia estar muito mais disposta a respondê-las do que nas suas interações cotidianas. Talvez parte disso seja pelo fato de que ela não estava caçando naquele momento. Enquanto conversava no chat, ela estava treinando sua skill de Sword, coisa que ela raramente fazia. Ela conta ao grupo que faltava apenas 1% para chegar na skill 102 de Sword. Apesar de parecer muita coisa para a grande maioria dos Knights da época, Bubble era duramente criticada pelos comentaristas regulares dos fóruns por não treinar tanto quanto outras lendas de Antica, como por exemplo o Smoked, que apesar de ter tido um level muito inferior ao de Bubble, era dono de impressionantes skills 106/105, skills que ele já tinha no level 100 por vir de uma cultura de treino incessante, algo que seria incorporado na gameplay do Eternal Oblivion, o Elite Knight de Amera que estava na 5ª posição do ranking geral e que em breve se tornaria o novo top level do jogo. Se vocês quiserem saber mais sobre Smoked ou sobre Eternal, eu tenho um vídeo para cada um deles no card aqui de cima. Ainda falando sobre os top levels, Bubble nessa época tinha atingido o absurdo level 204 e agora começava a mostrar sinais de fadiga. Um Sorcerer de Calmera começou então a fazer médias cada vez maiores de experiência e todo o Tibia percebeu que o reinado de Bubble estava com os dias contados. Grande parte dos anticanos não via esse mago com bons olhos, tendo em vista que ele upava em Calmera, um servidor no PVP, que na época era muito mais seguro de se jogar comparado com os servidores PVP, como Antica. Boa parte das perguntas do chat voltam-se então ao elefante na sala,
a sombra de Cacheiro na tabela de níveis, logo atrás de Bubble. Bubble, o que você acha do Cacheiro? Eu só me importaria com esse cara se ele ultrapassasse o level 200 aqui nesse mundo. Lady Manina andou checando o cara e descobriu que a namorada dele logou no char por 5 minutos. Cacheiro não é uma preocupação. O dono do char, ou os donos do char, jogam no mundinho deles, não no nosso. Mandou bem. Eu poderia jogar muito mais, mas não vale a pena passar uma vida inteira só jogando. Somente a Bubble é a Bubble. Eu não quero Cacheiro nenhum. Espero que o Cacheiro não te passe. Cacheiro tá quase chegando no seu nível, hein? Qualquer um que mencionar Cacheiro novamente será quicado. Estejam avisados. Dá pra perceber uma apreensão crescente entre os anticanos sobre a figura de Cacheiro. Por mais que eles estivessem desdenhando do mago por ele jogar em um mundo no PVP, a simples menção do nome do mago causava um mal-estar geral. Vendo que alguns players estavam tentando alfinetar a Bubble com isso, Sunrise rapidamente poda a conversa e proíbe que os players mencionem o Calmeriano de novo. As conversas continuam pelos mais diversos tópicos de uma forma bem caótica. Perguntas são lançadas ao vento e respondidas por alguns, enquanto outros falam algo e ficam no vácuo. Quem chegou a jogar a conversa fora naquela época dos bate-papos do UOL e do Terra vai entender bem o que eu tô falando. Outros tópicos que surgem de interessante na conversa são o fato de que nem Bubble e nem Excessos usavam MSN, que era tipo um programa de mensagens de antigamente. E outro tópico comentado também foi a famosa primeira foto de Bubble a circular na internet. É você mesmo naquela foto RL da Bubble do Tibia DE? Aquela com a comida? Sim, aquela sou eu há 3 anos atrás. Além disso, algumas gravações famosas de Bubble também vêm à tona nas conversas. Vídeos gravados na época do TibiaCan, que eu já mencionei inclusive nos registros de Bubble, que eu vou deixar um card aqui em cima. Bubble, eu vi o seu vídeo matando o Demon. Aquele vídeo que você fala que as Ice Rappers são uma merda. Eu nem sabia que aquele cara estava filmando. Eu, na verdade, sou bem fraca pra essas coisas de PC. Não sei como faz pra gravar. Eu vi o seu vídeo matando o Demon. Obrigada, mas eu não gosto desse vídeo. Bubble menciona também que odeia ser spamada por noobs, odeia jogar em Rookguard pela grande quantidade de players amontoados na ilha inicial, e que odeia principalmente quando enchem a sua house em Edron com lixo. Ela pergunta a Excessos se existe alguma forma de evitar que os noobs joguem lixo pra dentro da casa dela. Algumas pessoas no chat dizem que é só ela fechar a porta da casa, mas provavelmente elas esqueceram que o lixo também era arremessável por janelas na época. E naquela época as janelas não podiam ser fechadas. Excessos fala que, infelizmente, aquele era um problema sem solução, e que todos sofriam daquela falha de jogo. Ele comenta que recebia uma chuva de lixo toda vez que bania algum player por usar programas ilegais, mas reconheceu que provavelmente Bubble sofria com esse problema muito mais do que qualquer outro player do Tibia, devido à imensa fama que a Anticana tinha. Esse problema do lixo seria corrigido apenas algum tempo depois, quando a Cipsoft implementou uma mecânica para se fechar janelas de casa. Algo que sempre foi um mistério para a comunidade tibiana foi a idade de Janice. E depois de tantos anos dessa dúvida, finalmente esmiuçando essa conversa, conseguimos chegar a uma conclusão. Em dado momento, os players do chat começam a tentar acertar a idade de Bubble pela foto dela, chutando que ela deveria ter uns 17, 18 ou até 20 anos. Bubble diz que não é tão nova assim, e conta que aquela foto foi tirada 3 anos atrás, em 2002, quando ela tinha 23 anos. Bubble tinha 25 anos então quando ela pegou o lendário level 200 e 26 anos quando ela participou dessa conversa específica no ano de 2005. Sabendo disso, podemos fazer uma conta rápida para descobrir a idade de Bubble hoje em dia. Provavelmente ela está hoje com 45 anos. Bubble revela ainda mais alguns detalhes curiosos sobre a RL, como o fato dela gostar de fazer viagens regulares para o Japão, lugar que ela adorava ir para passear pelo menos uma vez por ano. O paradeiro da maioria dos jogadores citados na conversa é um completo mistério. Bubble abandonaria a disputa do top level não muito tempo depois dessa conversa e acabaria eventualmente se mudando para Refúgia e abandonando o Tibia. Detalhes da sua vida real atualmente são um completo mistério. O mesmo não pode ser dito, no entanto, do GM Excessos. Na vida real ele se chama Carlos Ceci, tem 53 anos e mora na Espanha. Carlos se tornou um autor famoso e acabou lançando diversos livros de ficção com um foco no terror. Destaque para os livros da série Los Caminantes. Sunrise até hoje continua um completo mistério. Diferente de Bubble, ele não passava informações pessoais, nem mesmo para os seus contatos mais íntimos no jogo. Reza a lenda que seu nome na vida real é George, mas essa é uma informação bastante duvidosa, extraída de uma conversa que Sunrise ameaçava um rival. Pelo caráter da conversa descompromissada e pelo alto nível de informações sobre Bubble, o tópico acabou rendendo muitas críticas
dos usuários do fórum mais Power Gamers, por conter mais fofoca dos top levels do que informações importantes ou reveladoras sobre o jogo em si. Talvez um dos únicos tópicos levantados na conversa que tenha interessado esse grupo específico foi uma informação privilegiada dada por Excessos. Ao ser perguntado sobre futuros updates, contou que havia uma grande expansão planejada para o jogo nos próximos meses. Essa atualização estava sendo chamada nos bastidores de Jungle Update, ou Update da Selva, que se referia, obviamente, à implementação de toda a floresta de Tiquanda e a cidade de Port Hope. Apesar de Excessos comentar que a previsão do update era para julho daquele ano, o Update 7.5 só saiu em agosto de 2005, 5 meses após a conversa e 2 meses após a previsão do Excessos. Apesar das críticas dos membros no fórum, foi muito legal ter um vislumbre de como era a interação entre os jogadores famosos do Tibia na época, em tempos onde o glamour e o mistério de certos players encantavam uma grande parcela dos jogadores. Ter isso tudo registrado nos fóruns do Tibia BR é muito precioso. Eu dei uma mega resumida no registro do Group Chat, e se vocês quiserem ler toda a conversa na íntegra, eu vou deixar linkado aqui na descrição o tópico do Augustus e do Under, para vocês darem uma olhada se tiverem curiosidade. Se vocês curtiram e querem continuar a ver mais conteúdo sobre o Tibia antigo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!